Hoje nós temos uma live extra na sexta-feira. Nossas lives geralmente são na terça, mas o motivo é muito especial. A gente vai ter uma convidada muito importante, que é a professora Valesca Zanello, professora da Universidade de Brasília, e ela vem dando uma excelente contribuição aos estudos culturais e de gênero. Ela é da área de psicologia clínica e cultura, né, na Universidade de Brasília, e vem produzindo incansavelmente, né, por meio de lives, artigos e do seu livro, né, Saúde Mental, Gênero e Dispositivos. Espero que tudo corra bem, né, que a internet esteja numa frequência boa para que a gente possa ouvir, né, a contribuição que a Valesca Zanello tem para nos dar. Vou esperar que ela entre para que a gente dê continuidade. Deixa eu passar. Oi, minha Tudo bom, querida. querido? Tudo jóia? Tudo jóia? Vamos lá? Vamos. Já fiz aqui sua apresentação. Acredito que está todo mundo já esperando você. Eu falo demais de você nas minhas aulas. Ah, que bom. Né, falo dos dispositivos de gênero, saúde mental, né, falo das análises que você faz do machismo, né, da desconstrução da casa dos homens. Por isso que eu dei esse título à live. Né, esse grupo de pesquisa, Valesca, que é um grupo de pesquisa de literatura, né, de Legal. literatura de autoria feminina, Que africanas legal. e afro-brasileiras, mas a gente sabe que a violência de gênero é um problema mundial. Né? Então, as considerações que você faz em relação à violência de gênero, eu estava acompanhando sua live ontem e vi a moça impactada, né? Porque Sim. choca mesmo. Né? A primeira vez que eu assisti tua palestra lá no Piauí, né? No evento de literatura e gênero, eu disse, nossa, que bom que essa mulher existe, ela diz isso com toda clareza, né? Porque a violência de gênero ela tem que ser denunciada e escancarada mesmo, com toda a linguagem que ela tem de ferir, não é, o universo feminino, né? E a gente tem que de alguma forma educar o homem a ocupar o seu espaço e respeitar o espaço da mulher. Então eu quando li o seu texto, né, tá aqui todo marcado. Eu uso demais, inclusive usei recentemente para um artigo que eu publiquei na revista da UFRJ sobre uma mulher que se superou, né, que é a Mutola, uma atleta. Mas você é que é a estrela da tarde. Estou muito honrado de você ter aceitado o convite. Eu sei que sua agenda é lotada e a gente está numa realidade muito diferente, né? Esse novo normal vem fazendo com que a gente trabalhe exaustivamente. Então, fique à vontade, Valesca, para falar um pouco sobre essa desconstrução da casa dos homens, não é? Sobre esse problema, os problemas de gênero e de violência de gênero. Para mim é um prazer conversar com você. Quero te agradecer, querido, o convite e dizer que é um prazer. Eu tenho paixão pela Paraíba, né? Eu brinco que é a cidade do meu coração que eu quero morar quando eu puder, assim que eu puder, que eu me aposentar, eu quero morar em João Pessoa. Eu sou apaixonada por João Pessoa. Mas então, Maravilha. olha só, vamos começar então, primeiro, talvez contextualizando eu acho que primeiro a questão mesmo do gênero. A gente está vivendo um momento de um negacionismo científico muito complexo, muito complicado, né? Em muitas áreas, e na área de gênero isso não é diferente. Então, eu sempre gosto de chamar a atenção que a gente tem sofrido vários ataques da tal da ideologia de gênero por pessoas que nunca se deram ao trabalho de ler um livro de gênero, né? É importante dizer que o campo de estudos de gênero tem pelo menos aí 50 anos, com pesquisas científicas super sérias e que a gente precisa ler, reconhecer e se apropriar.
Em geral, esse ataque da ideologia de gênero vem de uma compreensão parcial do que é gênero. Então, hoje em dia, a gente usa a palavra gênero no Brasil, e aqui usando a ideia do Wittgenstein, quando ele diz que o sentido de uma palavra é o seu uso. Então, hoje em dia, a gente tem pelo menos 3 acepções importantes nos debates de gênero no Brasil. Então, a primeira, que entende gênero como masculino e feminino. E aí, assim, tem pessoas que vão entender isso de uma forma essencializadora, tipo o sagrado feminino. Eu, particularmente, tenho muita preguiça disso, tá? Porque eu acho que existem habilidades e emocionalidades humanas que histórica e culturalmente foram atribuídas a homens e mulheres, mas são habilidades humanas, isso pode mudar. Então, eu trabalho com essa concepção, mas dentro de um binarismo estratégico, que é uma ideia da Spivak. Ou seja, eu reconheço que a gente vive numa sociedade sexista e binarista e eu preciso de conceitos binaristas para dar conta de nomear esse fenômeno. É como se fosse assim, gente, tem uma espinha que está inflamada, sabe? A gente precisa ter o bisturi certo. Então, a gente vai precisar de alguns conceitos, tomando o cuidado de saber que é uma baliza conceitual e não essencializada. A segunda acepção é a ideia de orientação sexual. Então, aí as discussões, né, sobre homossexualidade, assexualidade, pansexualidade, tem um monte de discussão aí dentro. E a terceira, a questão de identidade de gênero, que são as questões trans. É muito importante dizer que são pautas distintas que podem ter interseccionalidade ou não. Quando se critica a ideologia de gênero, geralmente se faz um ataque, principalmente a segunda e a terceira acepção, como se gênero importasse apenas para quem é homossexual e para os trans e para as trans. Parece que se tornar cis heteronormativo não é gênero e que não é cheio de problema também, que vai dar um monte de consequência ruim. Então, eu sempre brinco que eu trabalho com a regra, não com a exceção, porque é difícil ver o que é naturalizado. Então, assim, a gente tem que lembrar que o Brasil, a gente é campeão, a gente está entre os 5 primeiros lugares em quase todas as violências. O Brasil é podre, né, gente? É 5º país em feminicídio, 180 estupros, isso subnotificado. Tem gente que fala em até 10 vezes por dia. Lembrando que grande parte desses estupros, mais de 50%, ocorrem dentro de casa. Então, desmistificar aquela ideia do estuprador, o tarado que está ali atrás da moita, né? Tipo, filme de terror. Não, é o pai, é o tio, é um conhecido, é um parente da gente, é nosso amigo. Pode ser até nosso marido, sei lá, entendeu? Então, é muito próximo. E com meninas abaixo de 13 anos. O Brasil é o 4º país em casamento infantil. Tem genocídio da população de homens jovens negros. E aí uma coisa que eu sempre gosto de apontar é isso, assim, que quando a gente tem um problema de saúde pública, e a violência é um problema de saúde pública, a gente vive uma guerra no país, né? Uma guerra que foi naturalizada, a gente está acostumado a ver assim, liga o jornal, não sei quantas mortes, criança brincando na frente de casa toma um tiro. E aí, a gente tem que se perguntar uma coisa que a gente quase nunca se pergunta quando o tema é violência. Porque a gente fica muito na vítima. Então, a mulher vítima de violência, trans vítimas de violência, população jovem negra vítima de violência. Quem é que está matando, gente? Quem é o vetor, né? Eu sempre faço uma analogia com a dengue. Quando a gente tem um surto de dengue, o que geralmente a gente faz em termos de política pública? A gente combate o mosquito. E a gente, no Brasil, não tem esse levantamento sobre o mosquito. E o mosquito, gente, são os homens. Então, as masculinidades do nosso país estão podres, estão profundamente adoecidas. Os homens morrem muito mais por acidente automobilístico, morrem muito mais em brigas, em casos de homicídio marcado por brigas, se matam muito mais. Compensação, as mulheres, em muitas regiões do Brasil, tentam 4 a 10 vezes mais o suicídio do que os homens. Mas isso quer dizer que a masculinidade é ruim até para os homens, porque na hora de escolher o método, os homens, porque tem que ser cabra macho, acabam escolhendo as formas mais letais. Então, a masculinidade é ruim na relação dos homens com eles mesmos e para todo mundo que convive com eles. Uma coisa que me chama a atenção nas pesquisas que eu organizo, né, que eu oriento no meu grupo, é o quanto que tem aparecido, principalmente no atendimento a mulheres, a masculinidade agressora como um fator de risco para a saúde mental das mulheres. Então, é importante dizer assim, que o meu tema inicial, e eu vim de uma clínica ortodoxa, vamos colocar assim, eu venho da psicanálise, minha tese foi entre psicanálise e filosofia da linguagem, eu trabalhei as funções da metáfora na clínica, e é importante dizer que meu foco era a saúde mental das mulheres inicialmente, mas é impossível tratar da saúde mental das mulheres sem falar das masculinidades. Foi um assunto e um tema que se fez cada vez mais premente, importante, nas pesquisas. Apareceu, entrou pela porta dos fundos e realmente hoje eu acho que é um dos temas também que eu tenho mais trabalhado.
Então, assim, a masculinidade no nosso país, ela se constrói no imperativo e no negativo. Ser homem, os homens aprendem que ser homem é não ser uma mulherzinha. Ter que dar a ver, ter que performar como algo que mostre o repúdio pelo feminino, que é considerado feminino, e pelas mulheres. Então, quer dizer, a gente tem o nome disso é misoginia. O pilar central da masculinidade é a misoginia, já é algo profundamente adoecido. Uma coisa também importante, né? Antes de eu explicar a Casa dos Homens, é dizer também o seguinte: a gente tem hoje uma grande aceitabilidade da teoria da Judith Butler. Eu gosto muito da questão das performances. Eu uso em parte a teoria da Butler, mas em parte eu me afasto. Por quê? Ela vai definir gênero como uma repetição estilizada de performances. Então, a ideia é como se um teatro. No teatro existe um script, existe um roteiro que foi construído e socialmente e que está sendo. Então, gênero não é um substantivo, gênero é um gerúndio, está sendo transformado agora. Mas quando você nasce, esse script te antecedeu. E que diz como você precisa performar em sociedades sexistas e binaristas como a nossa, como homem ou mulher. Isso faz muita diferença. Quando você performa de acordo com esse script, você é reforçado. Então, você recebe, por exemplo, eu estava vendo um dia desses, essas novas personalidades do Instagram, os Instagrammers, né? É outra realidade. Não, meu vocabulário tem aumentado, essas coisas de internet, youtubers, né? E aí, É verdade. criancinhas novinhas, aí tem a Juju, que é super famosa. Eu acho que ela, inclusive, é da Paraíba. E aí ela tira fotos, assim, tipo, fazendo caras, fazendo charminho. E todo mundo, ai, que coisa linda. Isso é um reforço para uma certa performance. Se a gente tivesse um menininho fazendo, ia ser coisa de viado, boiola, toma jeito. Agora, se ele fizesse assim, aí todo mundo, ai, que fofo, sabe? Então, esse tipo de reforço vai do microsocial a âmbitos muito mais altos. Então, assim, só para vocês terem uma ideia, o sistema de justiça tem um papel fundamental, como aquilo que a Teresa de Lauretti chama tecnologia de gênero. O que são as tecnologias de gênero? Então, produtos culturais que não apenas retratam, não é só uma foto, mas tem um papel ativo no sentido de incitar, de reiterar e de criar. E aí a gente vai ter as mídias, os filmes, mas a gente vai ter, por exemplo, a instituição da justiça. Só para vocês terem uma ideia, numa das pesquisas que a gente fez no grupo, quando uma criança é negligenciada, quem é encaminhado para o CREAS e para o sistema de justiça? A mãe. O pai nunca é, gente. O pai só é em duas situações, ou quando ele estuprou, ou quando ele usou drogas na frente da criança. O que o Estado brasileiro está chancelando dizendo? Cuidar do filho é obrigação da mulher. O pai, se cuidar, ótimo, mas se não cuidar, ele não vai pagar por isso. A gente tem uma desresponsabilização dos homens na paternidade, em compensação, a gente tem uma hiperresponsabilização das mulheres na maternidade. Então, qual o impacto disso na saúde mental das mulheres? A gente tem que pensar isso. Não é à toa que tem aumentado a depressão pós-parto. Ser mãe na nossa cultura é um negócio muito pesado. Dito isso, então, é importante dizer que gênero é performance. E é uma performance que é tão repetida que cria uma noção de identidade. E aqui é muito importante dizer que a identidade não é algo substantivo. A Butler vai criticar isso e vários filósofos também. O que cria essa sensação de identidade é exatamente a repetição, tá? Você está tão acostumado a fazer aquilo que você nem pensa. Parece que aquilo já é você, tá? Mas gênero não é só performance. E aqui eu me afasto da Judith Butler. Eu venho da psicologia clínica, eu acho que isso faz diferença. O lugar da onde eu falo, de trabalhar com a questão da subjetividade, das emoções. Gênero também é configuração das emocionalidades. Então, dentro do campo de estudo das emoções, a gente tem aí duas vertentes muito fortes. Uma que segue uma ideia dos afetos, das emoções como algo que é espontâneo. Então, assim, o sujeito sente. Todo mundo... A emoção seria algo universal que se construiu filogeneticamente na história da espécie. Então, são autores que são seguidores, vamos colocar assim, descendentes do Darwin, tá? Como Paul Ekman, que é um autor, assim, eu acho até interessante. Eu dei muita risada no livro dele, tem coisas legais. Porém, existe também uma corrente muito forte, que é a antropologia das emoções, que é a corrente a qual eu me adequo melhor e eu acho que nos ajuda a pensar mais as questões de gênero. A antropologia das emoções vai dizer o seguinte: da mesma maneira que existem roteiros e scripts, né, sobre como performar como homem ou como mulher, ou em culturas que não são sexistas, como pessoa, porque tornar-se pessoa não é só um atributo anatômico. Você aprende performances
para se adequar numa sociedade. E você tem que suprimir outras. As emoções também. Haveriam roteiros sobre como sentir e suprimir aquilo que é inadequado. Então, um exemplo que eu gosto de dar para as mulheres. O que é muito comum? A gente expressar quase todos os nossos sentimentos através do choro. Se emocionou, chora. Tá triste, chora. Se frustrou, chora. Tá com ódio, chora. Muitas autoras vão dizer isso, né? O que é o choro para as mulheres? É a expressão de um ódio impotente. Nós somos amputadas do nosso ódio. E o ódio, gente, apesar da gente ter uma colonização aí católica, que feio odiar, o ódio é essencial na paleta das emoções. O ódio pode ser uma grande bússola existencial. Isso é muito importante. O problema não é o ódio, é o que você vai fazer com o seu ódio. E o ódio impotente, com certeza, é um horror, né? Porque leva a uma implosão psíquica. Por isso que a gente tem aí tantas mulheres com depressão e ansiedade. Tem muito não dito, tem muito mal-estar, tem muita raiva que não é colocado no devido lugar. Para os homens, a gente vai ter aí o contrário. A gente vai ter uma supressão do choro. Porque isso é coisa de mulherzinha, homem chorando. Coisa mais frágil, viado, boiola. Lembrando que esses xingamentos, eu estudei xingamentos, estou estudando ainda xingamentos há mais de uma década. Viado, Nossa, que parece são chocantes os xingamentos, são chocantes. Pois é, o que parece uma homofobia tem no fulcro, na essência, uma misoginia. O gay é entendido como uma mulherzinha. Então, pensa, um homem que está num lugar de privilégio se comporta como um ser inferior. Isso só mostra o ódio da nossa sociedade às mulheres. Isso é muito importante, tá? E mesmo o mundo gay, isso também é importante, apareceu nas pesquisas, reproduz a misoginia, de modo que na casa do mundo dos homens gays, quem está no pior lugar? Os gays afeminados. Então, as POCs, as bichinhas, tem vários nomes pejorativos. Os passivos, né? Exatamente. A atitude sexual também determina o comportamento. Exatamente, que são entendidos, o passivo é entendido como mulherzinha. Tem sauna gay, por exemplo, em São Paulo, que é proibido homens afeminados entrarem. Quer dizer, então, mesmo no mundo gay, a gente vai ter uma reprodução aí da misoginia, do racismo. Tem saunas também onde homens negros não podem ser cliente, ou seja, o cu, ele tem gênero, raça, classe social, né? Não é só o cu. Os cus são diferentes, vamos colocar assim. Não, exatamente, é sério, né? Enfim, sério. porque tem um campo de estudo só sobre o cu e emoções relacionadas ao cu. Enfim, gente, eu acho bem interessante, tá? Várias proposições, até porque para a gente entender a masculinidade, nós vamos ter que falar do cu dos homens também, que é um grande tabu, né? É um grande tabu. É um grande tabu, com certeza. Não, com certeza. Então, assim, voltando, então, a questão das emocionalidades, como é que os homens aprendem a expressar a questão das emoções? Sobretudo através da agressividade da raiva. É o contrário das mulheres. Então, assim, homem tá com raiva, é agressivo. Tá frustrado, é agressivo. Tá triste, é agressivo. Porque se ele chorar, ele vai ser punido. Vai ser tido assim, nossa, viadinho, ai, que fraquinho, fracotinho, menininha. Menininha é xingamento, né? Mulherzinha é xingamento. Um amigo meu uma vez tentou me falar, mas você é muito mulherzinha. Obrigada, gente. Você tá querendo me ofender, né? Oi, como assim? Porque eu tava tendo cuidado, tipo, num dia com frio e chuva. Não, surreal. Então, assim, isso é muito importante. A gente tem que pensar nas duas coisas. Emoções e performances, tá? Por isso que não é questão de gênero, não é só a performance que você tem. Você não faz de você o que você quer. Por isso que é tão complicado e a gente vai ter mesmo uma complexificação aí entre essas três acepções em função disso. Por exemplo, subverter a orientação sexual não leva à subversão dos dispositivos de gênero. Como eu falei, homens gays são muito misóginos. As brincadeiras do tipo, bicha quando nasce burra, nasce mulher. Gente, isso é misoginia. Então a gente tem que repensar coisas que a gente... Aqui no Nordeste, Maurício, ainda tem um dizer que é assim, bicha burra nasce morta. Meu Deus, pois é. Não, isso daria, isso daria uma pesquisa maravilhosa, concorda? Dá sim. Pegar só essas frases, e eu acho que é importante, porque assim, enfim, sim. Você trabalha com literatura, então linguagem, eu sou formada em filosofia, minha área da filosofia é filosofia da linguagem. A gente não fala as coisas de forma aleatória, as metáforas não são à toa, os provérbios não são à toa. Nenhuma é desavisada, nenhuma metáfora é desavisada. Ela tem todo um fundamento e um contexto. E a história desses provérbios, dessas metáforas, tem a ver com os nossos valores. O xingamento também. Então nesse sentido,
essas tecnologias de gênero que existem na nossa cultura, elas incitam a performance, mas também configuram a emocionalidade. O exemplo que eu dou no livro para as mulheres é a Pequena Sereia, mas eu uso também a Bela e a Fera. Então, assim, dito de forma bem sucinta, né? Para as mulheres, a ideia da Ariel, como aquela sereia que é hiper curiosa, ela é topetuda, ela faz tudo que dá na venta. Olha, o pai dela diz assim, não vai, ela vai, não quer nem saber. Até ela conhecer um homem. Aí ela se torna um ser abestado. Porque ela vai tentar barganhar com a Úrsula no fundo do mar para ter chance de ter um corpo de mulher e conquistar o fulaninho. E ela abre mão da voz. Então, assim, duas pedagogias afetivas importantes aí que a coisa mais importante na vida de uma mulher é ter um homem, e se você quiser ter um homem e manter, você precisa aprender a calar sua boca. Então, silêncio, que tem a ver com a coisa do choro, você pode estar morta por dentro, mas tá lá caindo a lágrima, não, está tudo bem. Não, não tá tudo bem, né? Tá ruim para você. A gente aprende a se calar para manter o bem-estar das pessoas e das relações. E a Bela e a Fera, que é um exemplo também de como é que a gente aprende uma forma de amar que é identitária. Então, é uma menina linda, casada com uma besta, e consegue transformar a besta num príncipe encantado. Não é à toa que a gente tem tantas mulheres que persistem em relações abusivas. Isso tem a ver com a forma de amar que a gente aprende que é identitária. Ser escolhida e mantida numa relação por um homem é a chancela do nosso valor, da nossa mulheridade. Então, olha, você pode ser a pessoa mais inteligente, importante e rica do mundo como mulher. Mas se você for solteira, vão falar, ai, coitadinha, né, gente? Tadinha, ela é tão legal, por que ela não arruma ninguém? Uma mulher solteira na nossa cultura é sempre entendida como uma mulher que não tem protagonismo. Ela é sempre entendida como uma mulher que ficou encalhada, que nenhum homem quis, uma mulher preterida. Tá? Então, o amor é identitário para as mulheres como não é para os homens. Eu acho que isso é importante. Da mesma maneira, a questão da maternidade, não física, mas a questão do cuidado, do cuidar. Para os homens, qual é a principal tecnologia de gênero hoje na nossa cultura? A pornografia. Que, gente, é problemática não no sentido moral, tá? Tipo, ai, meu Deus, vai queimar no fogo do inferno. Não, gente, pelo amor da... Porque hoje em dia tem que ser claro com isso, que a gente tem uma onda reacionária aí que não tem nada a ver. O grande problema da pornografia é que se ensina uma erogenização da violência. É uma péssima pedagogia afetiva. O que é incitado em termos de emocionalidade nos homens? Uma posição onde se transforma o outro ou as outras em coisa ou pedaço de coisa. A estabelecer uma relação de controle, domínio e subjugar o outro. Isso é muito importante, porque isso é incitado desde que o menino é pequenininho. Ele tá lá no parquinho brincando com a amiguinha. E o pai chega, e aí, sua namoradinha? Deu um beijinho? Pegou na mão? Então, o tempo inteiro, os homens são incitados a transformar as mulheres apenas em objetos. Isso é importante porque começa com as mulheres, gente. Mas o que apareceu nas minhas pesquisas é que isso tem muito mais a ver com a emocionalidade que os homens aprendem nessa pedagogia afetiva do que com o objeto mulher. Porque depois isso é transformado, deslocado para muitos outros objetos. Quando eles vão falar, por exemplo, do meio ambiente, de líderes políticos, é impressionante. Então, assim, isso acaba sendo levado a permear muitas outras discussões. Então, isso é bem importante, tá? Voltando lá para a questão da masculinidade, que se constrói no negativo e no imperativo, então, eu falei para vocês que o pilar central da masculinidade é a misoginia. E isso confunde um pouco. Por quê? Sabe? Em geral, assim, por exemplo, a gente tem no Brasil vários grupos neonazistas que apontam o seguinte, que dizem o seguinte, toda mulher merece ser estuprada, porque o estupro é corretivo, a gente nasceria pérfida, perdida, e o estupro seria uma correção. E quando eu vi uma entrevista com um desses caras aí, desses líderes neonazistas, que ele dizia assim, inclusive a sua mãe, sua irmã, qualquer mulher, tá? Então esse é um discurso de ódio muito claro. A gente vai ter outros discursos de ódio, ou atos de ódio às mulheres, ao que é considerado feminino, muito claro, o feminicídio. Mas a misoginia pode se manifestar de muitas formas diferentes. E a principal forma de manifestação da misoginia é uma forma maquiada, que é a objetificação sexual. Então, ano passado, né, eu fiz uma pesquisa que eu já vou compartilhar aqui com vocês, onde isso ficou muito evidente. Como é que essas emocionalidades vão aparecendo e sendo cobradas pelos homens? Naquilo que o Daniel Velzerlang, que é um autor que eu uso muito, francês, chama de casa dos homens, é uma metáfora. Então, o que seria isso?
Imagine uma casa que para você atravessar de um cômodo para o outro, homens que já atravessaram certas provas te colocam em prova. E aqui é muito importante dizer que quem avalia as mulheres física e moralmente, lá na prateleira do amor, né, na forma de amar que as mulheres aprendem, são os homens. Gente, o mais perebado do perebado se acha, para as mulheres que estão nos assistindo, no direito de julgar. Tem aquele cara com aquela barriga de chope lá na praia que diz assim, olha lá, baranga, baleia. Oi? É o Paulo Guedes falando da mulher do Macron. O bicho é feio pra caramba. Faltou espelho na casa dele. No dia que ele xingou, todo mundo me escreveu, olha o exemplo do perebado. É aquele cara que passa o rodo, né? Um putanheiro. E que fala, não vou ficar com essa mulher é uma piranha. Então, assim, os homens... o nome disso em inglês é entitlement. Eles acham que é um direito, tá? Mas quem avalia os homens são os próprios homens. Isso é muito importante. A masculinidade, ela é homoafetiva e homossociável. Por isso que para os homens, foi lá comer uma mulher bonita. Não basta só ter ficado com ela. O prazer nem às vezes nem tá com aquela mulher. O prazer está em contar para os amigos quem ele pegou, o que ele fez. Porque os caras vão falar, porra, se essa mulher é bem localizada na prateleira do amor, a chancela na masculinidade ainda é maior. Faz muita diferença pegar a pipoqueira da esquina ou uma mulher bem localizada, sei lá, Marina Rui Barbosa, tá? Apesar de que nesses grupos de WhatsApp, por exemplo, no carnaval, vários deles tinham tabelas de pontuação para o carnaval. Então, mulheres que valiam pontos diferentes, tá? E adivinha as mulheres que tinham um ponto maior. Ficar com o ex perdia 10 pontos. Mas quem tinha mais ponto? Anãs e milfs. Eu não sabia nem o que era milf. Milf é Mother I Would Like to Fuck. São mulheres acima de 40 anos. Então, eu sou milf. Tá? Tem categoria para tudo, gente. E vejam, o mundo gay não subverte isso. Homem gay não fica sozinho, não, gente. Tem homem urso, homem lontra. Se tem uma fetichização e uma objetificação sexual de muitos nichos, tem gosto para tudo. Isso é muito importante, porque o homem gay não deixa de ser homem. Isso é muito importante. Mesmo que ele tenha um lugar, a casa dos homens gays, de subalternidade a essa masculinidade hegemônica que sofre homofobia. Mas se reproduzem vários valores e emocionalidades, tá? Voltando então para a casa dos homens, essa casa, ela não tem um fim. Então, esses homens vão passando de um cômodo para o outro, de um cômodo para o outro. Mas veja, não tem um cômodo final que ele fala, e agora está aprovado. Então, a masculinidade é sempre dar a prova, é um saco, é um negócio que não acaba nunca. Não existe uma chancela final. E o que rege a casa dos homens é a cumplicidade. Isso é muito importante. Se a prateleira do amor, onde as mulheres se subjetivam numa certa forma de amar que é identitária, é marcada pela rivalidade, porque a gente aprende que o nosso valor de mulheridade é ser escolhida e mantida numa relação, ser escolhida por um homem, então o que a gente aprende umas com as outras? A rivalidade. Quer dizer, ou eu quero apagar o brilho da coleguinha ou brilhar mais para ter chance de ser escolhida. E quem lucra com a rivalidade das mulheres são os homens. Quem lucra com a prateleira do amor e com o dispositivo amoroso são os homens. É muito bom. É mais ou menos assim, você não precisa se esforçar. Se você for heterossexual, você só vai ficar sozinho se você quiser. A gente tem, por exemplo, casos de homens moradores de rua, que uma mulher foi morar na rua porque se apaixonou por um morador de rua. Sabe quando que um homem ia morar na rua porque se apaixonou por uma moradora, gente? Nunca, tá? Você vai no presídio masculino, é fila. Às vezes, assim, é o Bruno feminicida com 500 cartas para ter encontro íntimo. Vai no presídio feminino. Nem a mãe da criatura, às vezes, vai visitar. Então, assim, os homens lucram com isso. Porque eles acham que são eles. Nossa, gente, meu próximo livro agora é sobre obesidade de gênero. E um cara dizia assim, nossa, eu não sei o que aconteceu, eu sempre fui gordo. E as mulheres nunca gostaram de mim e tal. E agora eu faço o maior sucesso. Claro, elas estão enlouquecidas na prateleira. Porque o ideal é branco, louro, jovem e magro. A mulher vai ficando com 30 anos, vai dando desespero. Primeiro que der bom dia é esse aqui mesmo. Porque elas se casam com um casamento. Ou se casam, exatamente, às vezes, não com o parceiro que elas têm, mas o parceiro que elas querem que esse homem se torne. Então, para os homens, é um lucro enorme. Ele não precisa, gente, ele não precisa se esforçar. Tá? E se você começar a exigir muito, encher o saco, ao tanto de dispositivo amoroso. Mas no caso dos homens, quem avalia, como eu falei, são os próprios homens. Isso é muito importante, tá? E essa cumplicidade, ela se dá dentro da broderagem. Então, assim, para os homens que estão aí nos assistindo, vamos supor que você esteja, como eu já vou apresentar aqui os dados dos grupos de WhatsApp, num grupo de WhatsApp, e que você receba fotos de alguém que o cara pegou e ele tirou foto da mulher nua, ela estava embriagada.
Gente, foto de mulher embriagada é crime. Ninguém pode dar consentimento bêbada. E aí você diz assim, ah, mas eu não passei adiante. A minha pergunta é, mas você tretou com seu coleguinha? Não, você é cúmplice, tá? Se você é um excelente pai, faz tudo, tá sempre presente, mas toda sexta você vai tomar aquela cervejinha com seu brother, que é um canalha e não assumiu o filho, e você nunca chegou e falou, porra, cara, tu é escroto, hein? Você é cúmplice. Então, assim, precisamos dos homens para desconstruir esse sexismo. E qual é o fronte? Não é o holofote. Porque também tem uma coisa, e isso tem a ver com o que eu já vou explicar, com o processo de subjetivação. Os homens amam o holofote. Então, o holofote, nesse caso, é das mulheres. A gente tem mulheres maravilhosas, mulheres aí negras, mulheres lésbicas, mulheres com deficiência. A gente tem assim, interseccionalidades infinitas e mulheres fantásticas. O que a gente precisa dos homens é tretando na casa dos homens. E saibam, essa tarefa é dificílima. Porque cada vez que você tretar, vão falar, porra, cara, não gosta mais da fruta, não curte mais uma buceta, seu viado. É isso que vocês vão ouvir. Porque os homens que não se manifestam, por exemplo, eles se calam, que se omitem, esses já sofrem bullying. Tipo, ah, olha aí, vou postar uma coisa que o Eles traem o fulaninho... critério, né? Eles Exatamente. traem o critério da masculinidade. O que se cala, ele se omite, ele acaba sendo cúmplice de certa forma, porque ele não está ajudando a desconstruir, mas ele é colocado na berlinda, do tipo, por exemplo, que eu vi nos grupos de WhatsApp. Ah, tinha uma reportagem que era assim, chupar buceta faz bem à saúde. Coisa, aí o pessoal postava e colocava, coisa que o fulaninho não vai entender. Porque esse fulaninho nunca se manifestava quando eles postavam foto de mulher nua. Tipo, ah, peituda, gostosona, sabe? Então, assim, lembre-se, o cara tem que ficar performando a capacidade de objetificação sexual das mulheres para ser validado como homem. E isso acontece nas escolas, por exemplo, para você ter uma ideia, sabe? Na pesquisa que a gente fez, né, com meu aluno, ex-aluno de mestrado, com homens gays, e para ver a questão de ideação suicida e tal. Muitos desses homens gays, é muito comum contar o bullying na escola. E muitos desses homens que não tinham um trejeito afeminado, o que eles faziam? Na adolescência ou até numa infância, eles performavam objetificação sexual. Então, assim, naquela época, né? O pessoal ainda comprava muita revista mesmo, sem ser virtual. Então, levava Playboy, eles se trancavam, ou passava uma mulher, ele, olha que peitão. E ele diz isso na entrevista. Eu nem achava bonito, porque eu não tinha tesão nenhum por mulher. Mas enquanto eu performava aquilo, eu me tirava do centro de poder sofrer um bullying pela minha homossexualidade. Então é como se fosse uma chave na casa dos homens, sabe? Mostrar que você é macho é capaz de mostrar que você é capaz de transformar as mulheres em coisa ou pedaço de coisa, tá? Então, dito isso, pensar esse silêncio cúmplice é fundamental. Por isso que eu não gostei daquele documentário Silêncio dos Homens. Por quê? Eu achei um chororô danado. Tipo, ai, homem não chora, homem não se abraça, homem... Tudo aquilo ali, se mudar, é bom para os homens, mas eu não sei o impacto para quem os homens estão sendo péssimos, que são as mulheres. Se falou de todos os silêncios sobre o que o homem perde. Mas se fosse tão ruim, por que os homens têm tanta resistência a mudar? Exatamente pelo que eles lucram. Então, não se falou do privilégio e não se falou do principal silêncio que mantém a casa dos homens, que é o silêncio cúmplice, que coloca em xeque o privilégio, tá? Bom, dito isso, gente, então, eu lancei, tudo isso está dentro do meu livro, esse livro que você mostrou, Saúde Mental. Isso, Saúde Mental, Gênero e Dispositivos, que eu escrevi no meu pós-doutorado, que é fruto, na época, né? Eu tinha 13 anos de pesquisa. E é importante dizer que quando eu lancei, então, viajei pelo Brasil todo e tal. E eu sempre falava, gente, eu quero pesquisar a casa dos homens. Só que a gente não entra. Eu queria ser uma mosquinha, eu queria pesquisar os grupos de WhatsApp masculinos. E aí, nessas palestras, alguns homens me procuraram no final e falaram, Valesca, eu topo. Eu topo o quê? Topo ser seu espião. E aí, gente, foi maravilhoso, porque eu consegui espiões diferentes, de estados estratégica. diferentes. Foi muito bom. E assim, eles começaram a me mandar print de tudo que era compartilhado. E eu fui, então, coletando esse material. E foi muito interessante, porque assim, eles toparam ser espião, quebraram um pouco a broderagem, mas nem tanto. Porque era um cuidado tão grande para não ter nada que identificasse. E aí teve um que falou assim, não, porque eu até mostro o milagre, mas eu não mostro o santo. Tá? Então era assim, eu quebro a broderagem, mas ao mesmo tempo tomo todo o cuidado. E aí, a partir da coleta desse material, eu fui juntando e depois eu fiz uma análise
né? Eu fiz análise de conteúdo e elenquei as 6 categorias mais recorrentes. A mais importante de todas elas foi a objetificação sexual. Isso é muito importante, tá? Então, para vocês terem ideia, uma das imagens era assim. Tem até, eu fiz uma live, depois quem tiver interesse, está lá no canal do YouTube, porque eu mostrei as imagens, né? É horrível, gente. É assim, é um cara costurando 2 pedaços de tronco da mulher, do umbigo para baixo, com a bunda, a perna, uma virada para cima e uma para baixo, ele costurando, e aí o que tinha escrito era criando a mulher perfeita. Então, a mulher perfeita tem 2 cus, 2 bucetas e não tem cabeça, não pensa, né? É só um buraco para meter. Então, esse é um exemplo. A objetificação sexual apareceu com 3 interseccionalidades importantes, que foram a primeira delas, a lipofobia. E isso é interessante porque isso conversa com a prateleira do amor, tá? Então, mulheres gordas estão lá no lugar ruim da prateleira. Quem tá pior são as mulheres negras, mas ali junto. Mulheres gordas, mulheres velhas, mulheres com deficiência. Então, quanto pior o lugar na prateleira, mais você é vista pela objetificação sexual. Você é uma mulher que serve para ser fodida, mas você não é uma mulher para ser assumida. Uma mulher digna de ser apresentada para a família. Então, assim, te buscam 2 horas da manhã. Quando o cara não conseguiu, igual eles falam, passar a vara em ninguém, é você. Essa mulher é chamada de lanchinho. E aquela mulher que ele liga e fala, ai, não quer vir para cá, tô com preguicinha, vem para cá. É a mulher que vai para casa dele, é chamada de lanchinho, tá? É muito interessante dizer, dentro da lipofobia, que as mulheres gordas, então, são vistas isso, como a última opção. E aí, as imagens que aparecem são assim, tipo, um cara magrinho, abraçado com uma mulher gorda e é escrito, quem dispensa é exército. Ou, por exemplo, geralmente assim, fotos ou filmes de mulheres gordas embaixo, o cara transando magrinho em cima e ela estoura e todo mundo começa a rir, tá? Bom, em segundo lugar apareceu o racismo. E o racismo em relação às mulheres negras apareceu numa dupla vertente, ou numa hipersexualização, lembrando que todas as mulheres são objetificadas, mas as mulheres negras ainda mais, então teve maior circulação e principalmente sem cabeça. Então tinha muito assim, peito, cu, buceta, tá? E existe o colorismo da buceta. Então, sabe aquela cena horrenda que teve na Copa, dos homens gritando, acho que era não sei se era o governador Valadares, era de Minas, que ficaram buceta rosa. Então, aquilo existe, tá? Então tem um colorismo do valor da buceta, vamos colocar assim. Mas, ao mesmo tempo, também apareceram fotos de mulheres negras, principalmente relacionadas à classe popular, então se viu que eram mulheres mais pobres, em festas populares e com escárnio. Ou seja, também um motivo de riso, como se fosse assim, populacho, uma interseccionalidade entre a questão racial e o classismo. Na terceira interseccionalidade importante, apareceu o etarismo. O Brasil é um país que tem horror aos velhos e velhas. Isso é muito importante, gente, porque a gente está se tornando um país de pessoas velhas. A nossa Não é à pirâmide toa que tem o Estatuto do Idoso, né? Eu sempre digo das Exatamente. minhas aulas, um país que tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto do Idoso é porque não sabe respeitar nem criança nem idoso. É verdade. E a gente, essa pirâmide etária está se transformando. Então, assim, a gente vai ser um país essencialmente velho e não estamos preparados. Sim. Então, um dos grandes valores aqui é da juventude. Mesmo gente velha quer parecer jovem. Parece que é um defeito você envelhecer, quando na verdade é uma sorte. Eu lembro, quando eu trabalhei com pacientes terminais do vírus HIV, eu lembro de uma moça que eu atendi, ela já estava muito mal, ela teve câncer também, e eu perguntei, fulaninha, qual que é o seu maior sonho? E é uma coisa que me emociona até hoje. Ela disse assim, envelhecer. Eu saí de lá assim, realmente envelhecer, gente, é uma bênção. Quer dizer que você está persistindo, não é verdade? Está durando, né? Mas o Brasil realmente é um país etarista, é um país gerontofóbico. Isso apareceu muito claro na relação dos homens com as mulheres. Então, da mesma maneira que aconteceu com as mulheres gordas, as mulheres velhas são vistas como aquela da última opção. Então, assim, não peguei ninguém, a velha pelo menos tem um buraco, é nela que eu vou meter, tá? Então, algumas imagens que apareceram, uma delas era assim, era um desenho de uma velhinha e ela perguntando assim, na entrada de uma cadeia, vim fazer visita íntima. E aí o cara pergunta, com quem? Ela, tanto faz. Então, assim, tipo, ela tem que agradecer se algum homem quiser comer. E o outro era um cara mais novo,
com uma senhora, uma mulher mais velha, e escrito também, quem dispensa é exército. Mas como eu falei, é muito importante pensar o seguinte, que essa emocionalidade, isso não tem a ver com a mulher. Gente, aquela história, vocês já devem ter visto um vídeo que eu vi da Índia maravilhoso, que era assim, uma mulher de burca foi estuprada, uma mulher pelada foi estuprada, uma mulher... Gente, não interessa, pode estar de astronauta. E se não tiver mulher, essa coisa da castração química, o cara vai estuprar com a língua, com o dedo. Não adianta. Estupro de animal, estupro de criança. Então, o problema tem a ver com essa emocionalidade dos homens. É disso que a gente tem que priorizar e tratar, e falar, e intervir. Então, essa emocionalidade da objetificação sexual acaba se expandindo para tudo. Então, por exemplo, discussões políticas. Mulheres, líderes importantes nacionais da política, eram vistas só como dentro da objetificação sexual. Ou como gostosas, inclusive tinham líderes mulheres políticas que eu nem conhecia e que apareceram nesses grupos, tipo, gostosona. Ou falando de coisas da vida sexual dessa mulher, quando não se fala dos homens. Vide aquela imagem que fizeram da Dilma, né? Que colaram no carro ela com a perna aberta, que foi um estupro para todas nós. Ou se não, desmerecendo esteticamente. Então, assim, também apareceram aí 3 coisas dentro da política. A questão da velhice, ser preta e ser gorda. E vejam, isso não tem a ver com ser direita ou de esquerda. Isso é muito importante, gente. A gente tinha imagens e posts falando mal da Dilma, tipo, como feia, velha, gorda. E a gente tinha da Joyce Hasselman. Então, assim, não tem a ver com direito com esquerda. Isso é muito importante. Basta ser mulher, tá? Apareceu também, por exemplo, essa objetificação sexual na discussão sobre as queimadas da Amazônia. Vocês devem se lembrar, Sim. gente, no ano passado, que a gente teve várias queimadas. O problema do Brasil é isso, né? A gente acha que está no fundo do poço, mas o poço sempre vai mais para baixo. Porque, sério, Sempre eu achei piora, que como podia diz ser Murphy, pior né? esse ano. Mas, enfim, a queimada estava menos pior, mas a gente achava que era uma das piores queimadas. E aí, o que os homens compartilhavam? Esse post assim, me chamou muita atenção. Era a virilha de uma atriz famosa no Brasil, na década de 80, peluda. E a suposta virilha dela atual. E vinha uma frase sem pelos e escrito assim, o desmatamento sempre existiu. Então, assim, todas os temas de debate acabam sendo permeados por essa emocionalidade e muito apoiado pelo grupo, motivo de riso, isso é muito importante. Então, essa foi a categoria mais importante. Mas apareceram outras também, como, por exemplo, ser homem é não ser gay. Então, vários posts com testes. Só para vocês terem ideia, um dos testes era assim, toma água com gás? É gay. Segura peito? É gay. Gosta de comida japonesa? É gay. Tem cheirinho no carro? Gente, tipo assim, pelo amor de Deus, é quase impossível então não ser gay, né? É surreal, é surreal. É de uma insegurança, né, enorme. A terceira categoria é o poder, o homem, ele só pensa através do sexo. E o poder da mulher é a buceta. Exatamente. Então, assim, Exatamente. eram imagens que mostravam como é que os homens, numa situação de poder ter acesso ao sexo, eles deixam tudo de lado, os valores, a família, a moral, os ideais. Então, assim, um dos posts era uma suposta aluna escrevendo: ai, professora, a prova tá difícil e tal. Aí ele: não adianta tentar me agradar, porque eu não vou passar o gabarito. Ela: nem se eu der uma chupadinha, e ele manda o gabarito. Ou, tipo, naquela época do Queiroz, né, sobre a rachadinha, era foto de uma mulher com a calça enfiada, então ficava marcada a buceta e escrito assim: todo homem já perdeu a cabeça ou fez alguma besteira por conta de uma rachadinha. Então, isso também é muito claro, né? A outra categoria é o interesse mesmo da mulher é o dinheiro. Então, também, assim, muito essa ideia de que o que as mulheres esperam dos homens é só isso, tá? Então, assim, imagens, por exemplo, da buceta, né, com uma calcinha e aceitamos todos os cartões de crédito. Isso apareceu demais. Inclusive, o artigo sobre essa pesquisa já era para ter saído, o livro está atrasado. Vai sair um livro para download gratuito aqui pelo IFB. Então, deve sair, eu acho que ainda nesse mês. Eu vou avisar aqui nas redes sociais. Mas eu tive que tirar algumas imagens, gente. Uma delas foram as dos cartões de crédito, que eu fiquei indignada. Porque, por exemplo, eu nunca tinha ouvido falar do Xerecard. Vocês já ouviram falar do Xerecard? Xerecard é essa ideia de, tipo, a mulher quer um colar.
ou quer viajar, fazer alguma coisa, ou quer que o marido faça alguma coisa, ela passa o Xerecard, ou o Xerecard ou o Cuvisa. Como tinha o nome, né, ligado ao Mastercard, ao Visa, eu tive que tirar. É uma pena, porque É uma pena. é muito comum. Mas você Inclusive, teve que tirar por orientação editorial ou porque foi como é que fala? A editora pediu para eu tirar, com medo de processo, entendeu? Porque processo da assim, empresa? exatamente, porque podia dar algum tipo de processo. Mas para vocês terem ideia, então vinha assim, tipo, a mulher quer tal coisa. Aí vinha, a imagem tinha Master, Visa, Cuvisa, Xerecard. E aí colocando exatamente na ideia de que o poder da mulher é a buceta, que se você pagar com Xerecard, você consegue o que você quiser, tá? Também apareceu uma categoria que colocava uma relação semântica, de contiguidade, metonímica entre mulher e carne. Então, a gente consome mulheres como consome carne. Carnivorismo é entendido como uma prova de masculinidade. A carne e a cerveja, a sociabilidade no bar. Isso é muito importante porque essa também é uma construção histórica no Ocidente. Tem um livro muito bom da Carol Adams que se chama A Política Sexual da Carne. Não é à toa que Isso. as mulheres, quando são estupradas, dizem assim: me senti um pedaço de carne. Quem é que a gente trata como um pedaço de carne? Os animais. Porque aí a gente tem que pensar na estrutura do capitalismo. Não vai dar tempo da gente falar isso, mas que tem a ver com a construção desse binarismo sexista que a gente tem hoje. O capitalismo precisa de quatro patas para sobreviver, que é o sexismo, o racismo, o classismo e o especismo, que é essa relação de instrumentalização da vida dos animais. A gente entende o animal como um monte de bife. A gente nem lembra que o bife é um pedaço de um animal. Da mesma maneira, então, se constrói uma contiguidade aí semântica, uma relação semântica entre os corpos dos animais e os corpos das mulheres. E por último, apareceu, essa foi a que mais me chamou a atenção. Como, gente, quem trabalha com psicologia, a gente trabalha geralmente não é com o que é melhor do ser humano, né? Então é muito difícil alguma coisa me chocar, porque eu já vi de tudo nessa vida. Mas esse último eu achei assim, achei muito podre, muito violento, né? Que era rir de forma cúmplice das violências cometidas contra as mulheres. Então, assim, por exemplo, tinha uma imagem que era uma mulher andando, tipo, numa praia, tinha uma Kombi. E a mulher com um short enfiado e dava para ver a polpa da bunda. E aí vinha um áudio de um suposto marido dessa mulher, com uma voz mais velha, e ele dizia assim: gente, eu tô morrendo de rir aqui, porque eu tava aqui, minha mulher começou a me bater, eu tava olhando e ela achou que eu tava olhando para a bunda da mulher. Claro que não, eu falei para ela que eu nunca tinha visto uma Kombi com roda de Opala. Quem é que vai saber o que é uma roda de Opala? Ou seja, o cara tava olhando para a bunda, tava fazendo um gaslighting, tratando ela como louca. Sim, Quando a gente sim. sabe, nas mulheres que a gente atende, o tanto que isso é comum nas relações heterossexuais. É muito difícil uma mulher heterossexual não ter passado no Brasil por pelo menos uma, e eu tô sendo muito boazinha nessa conta, relação abusiva. Então, assim, porque isso é interpelado na casa dos homens. Você aprender a enganar as mulheres, isso é engraçado, as pessoas riem, tá? Um outro exemplo era um post que dizia assim, pacote para 7 de setembro. Então, eram mulheres seminuas, assim, de biquíni e tal, no suposto Rio. E aí vinha descrito o que estava nesse pacote. Então, vinha, sei lá, custo R$ 450, você tem direito a 2 putas, você tem direito a bebida de graça, bebida à vontade, bebida alcoólica. Você tem direito a 2 litros de água com cheiro de peixe para passar no corpo, ou seja, fingir que foi pescar enquanto deixou a família e a mulher em casa. E isso é motivo de kkkk, muito engraçado, né? Outro exemplo, esse eu achei o mais pesado, sabe? Que era uma foto do Bruno, o goleiro, né? O feminicida, gente, que cometeu aí um crime hediondo, abraçado com uma mulher, e do lado tinha uma foto com uma fila de cachorros com bacias. E aí existia uma frase que dizia assim: Bruno está de namorada nova. E as pessoas riam. Então, assim, por que eu estou trazendo tudo isso? Para dizer o seguinte: como é que se funciona, então, essa casa dos homens? E não adianta a gente ficar combatendo a violência contra a mulher, entendendo a violência apenas naquele homem que bateu, naquele homem que foi judicializado. O ódio contra as mulheres e o feminino, e esse tipo de masculinidade está na base do iceberg. A gente precisa não só pensar em formas de criminalização. A violência não é um problema apenas da justiça. A gente precisa pensar em formas de educação.
Por isso, por que a gente está tendo um ataque desse grupo aí da ideologia de gênero, né, contra a escola? Porque é um fronte de guerra. É a chance que o Estado tem de entrar na vida de todas as famílias nesse país e fazer a diferença. Temos que ocupar esse espaço. Uma educação que não Exatamente. seja antissexista e antirracista não está cumprindo o seu papel. Porque o papel da educação Não, não é só informar, é formar. E é preparar e garantir o quê? Que a gente tenha uma democracia de verdade. É impossível construir um país democrático se a gente não enfrentar com o peito aberto e com a cabeça para frente, vamos colocar assim, as duas principais violências estruturais que se configuraram historicamente nesse país, que é o racismo e o sexismo. Então, nesse sentido, e eu sei que muitas pessoas aí que são do seu grupo, que vão provavelmente sim, seguir vida, ou dando aula, ou vida acadêmica, aproveitem. Com a literatura é possível fazer muita coisa. A gente não precisa ter uma aula muito, muito. específica Eu sobre anotei aqui tanta coisa que você nem imagina. Pois é, então assim, o quanto que dá para usar a própria literatura como uma forma de desnaturalizar e É, problematizar gênero e raça. exatamente. A literatura de autoria feminina, Valesca, é uma forma de invadir a casa dos homens, porque eles leem as mulheres. Sim. E elas estão usando a literatura como arma para atacar eles, Sim, né? não, Usando a palavra. isso é maravilhoso. Eu lembro, sabe, quando eu estava na graduação, eu adoro literatura. Então, quando eu estava na graduação, ainda, faz tempo, tá, gente? Mas assim, eu fiz um curso, tem que falar, faz tempo isso. Mas assim, eu fiz um curso que era sobre romance de gênero. Era Hum, Bildungsromanze. E aí era muito interessante porque a gente estudava a representação das mulheres, mas em geral eram homens, a representação de homens sobre mulheres. Porque era muito difícil exatamente. achar representação de mulheres, eram mulheres loucas, coisa assim, por mulheres. Então, é muito importante. Não é que não tem, é que essas mulheres a gente não tem acesso. Eu acho que a gente está começando a ter. E a importância Sim, também dessas pesquisas, da própria universidade, de abrir espaço exatamente. para essas novas leituras. Eu tenho duas autoras que eu sou muito apaixonada. Uma é a Clarice, gente, é a autora que eu mais amo. Isso desde dos meus 17 anos. Eu tenho paixão, ainda quero escrever um livro sobre ela. E a outra é a Marguerite Duras, que é uma francesa, Ah, que é maravilhosa. Digamos assim, é a Clarice sem a esperança do final. Porque no final a Clarice fala assim, não se preocupe em entender não, se jogue. E a Marguerite não fala exatamente. nada. Tipo assim, ela te deixa com a sua angústia. Você tem que estar muito bem para ler, tá, gente? Não indico para todo mundo, não. Se tiver mal e tal, não leia. Porque, assim, é É uma autora verdade. que Tem que estar muito bem. Até ela a própria rompe Clarice, coisas. né? Hã? Você tem que estar bem para até a própria Clarice, né? Tem Não, momentos que ela Clarice perto dela é isso, tem esperança. A Marguerite, ela trabalha muito com a questão de usar a representação para dizer o que não pode ser representado, entendeu? Eu até tenho um artigo sobre ela, depois vou te mandar, que é o Inominável em Marguerite Duras, que é exatamente mande. isso. Como é que ela Maravilha. subverte a questão da linguagem? É uma autora que eu amo de paixão, amo. Enfim, é uma autora que no Brasil é pouco lida ainda, né? Muita gente nem É, conhece. exatamente. Valesca, a gente tô com medo que a live caia. Tá todo mundo perguntando se a live vai ficar salva. Todo mundo estava esperando esse encontro, não é? Principalmente tem muita gente aqui do Piauí, Rio de Janeiro, da Paraíba, Pernambuco, não é? Eu acho importante que todo mundo tenha acesso ao seu livro, que visite seu blog, assista suas lives. Eu assisto quase todas. Quando eu tenho tempo, eu vejo Valesca está ao vivo, eu vou lá ouvir. Eu gosto muito de ouvir você, é muito esclarecedor. Você desenvolve uma pesquisa com muito empenho no que diz respeito à questão dos estudos de gênero mesmo, né? Eu sou professor na linha de estudos culturais e de gênero, no programa de pós-graduação em letras, e a nossa linha, cada ano que se passa, vem acolhendo mais mestrandos, doutorandos, pós-doutorandos, então o trabalho está ficando cada vez mais intenso e a Paraíba está se caracterizando como um estado que estuda gênero. Isso é muito Maravilhoso, gente. importante, Paraíba, ó. entendeu? Em breve você vai ser convidada, quando esse vírus for embora, para você dar uma palestra lá no evento, e eu estou pensando em organizar uma edição do Mulher e Literatura na Que UFPB, legal. já foi um pedido feito pelas mulheres desse GT, foi através desse GT que eu conheci você, né, Que dos estudos de legal. gênero, e assim, contribui demais seus estudos. E quero dizer também, né, que dar um recadinho para os perebentos, como você diz, né? Ser homem é ter caráter, personalidade, respeitar o seu lugar, né? Independente de condição de gênero. Um homem que respeita seu lugar, ele não está incomodado com a mulher, ele não está incomodado com o gay,
né? Um homem que tem caráter, personalidade, que tem formação. E um grande problema também, Valente, que é a educação doméstica, né? Eu acho que a educação doméstica está em via de extinção. Isso vai fazendo com que os homens fiquem cada vez mais agressivos e dominadores e desrespeitosos com tudo, né? Porque a masculinidade, quando ela é tóxica, ela desrespeita todos os segmentos de raça, classe e gênero, né? Então a gente tem que invadir essa casa, quebrar essas paredes, não é? E acabar com essas fronteiras entre essas fronteiras sexistas, porque isso não leva a lugar nenhum, né, no âmbito do senso comum, e no senso crítico ainda é muito tóxico, né? Porque a gente que estuda essas questões também é motivo de chacota na universidade, né? Ah, eu tenho É, certeza até, disso. São não é? A gente que estuda. desertores, né? É visto como uma traição dentro da casa dos homens, né? Exatamente, né? Eu não estou nem um pouco preocupado com isso, né? Mas vocês são Porque eu acho. essenciais, tá? Valesca, muito obrigado. Obrigado por abrir um tempinho na sua agenda, que eu sei que é super lotada. E em breve eu quero me encontrar com você pessoalmente e a gente participar de eventos e contribuir para essa pesquisa que é tão necessária e abrir a mente desses eventos e abrir a mente também das mulheres que às vezes reverberam esse comportamento, né? Elas Sim, precisam entender que são reproduzem. fortes, elas têm o seu lugar. E isso é muito perigoso também, né? Verdade, Mas reproduzem. em breve a gente faz outra live para discutir essas questões, tá bom? Tá bom, Um beijo querido. grande para ti, Foi Valesca. um prazer e quero. Vamos sim, nós vamos tomar cerveja ainda aí na Paraíba, tá? Vai sim, lá na Um hora, beijo. lá na praia, levando o ventinho, sentindo o cheiro do Ah, mar. Beijo delícia. grande. Beijo. Beijo Beijão, grande. querido. Tchau. Obrigado pelo convite. Obrigado a você. Tchau, tchau, gente.